Fato histórico número 40. Luz especial adicional às próximas cenas finais da história dessa terra. Existem várias publicações que relatam a presença de uma luz especial esclarecendo as profecias finais. Como está escrito na Carta 22 de 1889, por que terá que haver luz especial para o povo de Deus à medida que se aproximem as cenas finais da história desta terra? Outro anjo virá do céu com uma mensagem e toda a terra será iluminada com sua glória. Nos seria impossível declarar precisamente como virá essa luz adicional. Poderia vir de uma maneira muito inesperada, numa forma que não se concordasse com as ideias que muitos têm concebido. Não é de nenhuma maneira improvável ou contrário aos caminhos de Deus enviar luz para seu povo de formas inesperadas. Também em Review and Herald, publicação americana, do dia 17 de agosto de 1897, ficou assim registrado: grandes verdades que estiveram desatendidas e invisíveis desde o dia de Pentecostes brilharão da palavra de Deus em sua pureza original. O Espírito Santo revelará aos que verdadeiramente amam a Deus verdades que estão nubladas na mente e também revelará verdades que são inteiramente novas. Maravilhosas possibilidades estão disponíveis para os que se apoiam nas certezas divinas da palavra de Deus. Há verdades gloriosas que se revelarão ao povo de Deus. Privilégios e deveres que nem se suspeitam que estão na Bíblia lhes serão revelados. Ao seguir adiante pelo caminho da obediência submissa, fazendo sua vontade, conhecerá e seguirá conhecendo mais dos oráculos divinos. Isso foi registrado no Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 322. Nos livros Materiais de Ellen White, de 1888, está registrado também: disse meu guia, existe muita luz que ainda deve brilhar da lei de Deus e do Evangelho da Justiça. Quando for compreendido o verdadeiro caráter dessa mensagem e for proclamada o poder do Espírito, iluminará a terra com sua glória. Devemos estar sempre em busca da verdade como se fosse um tesouro escondido. Rogo-lhes que não fechem a porta do coração por medo de que algum raio de luz entre. Foi-me mostrado que Jesus nos revelará verdades antigas e preciosas em uma nova luz, se estivermos preparados para recebê-las, mas devem ser recebidas da maneira na qual o Senhor decidir enviá-las. Novas verdades especiais não contrariam as verdades antigas. Cada nova verdade entendida apenas torna mais significativa a antiga verdade. Review and Herald, 2 de março de 1886. Fato histórico 41. A advertência para o povo de Deus. Não há desculpa para a cegueira voluntária. Os que têm oportunidade de ouvir a verdade, mas não se esforçam para ouvi-la ou compreendê-la, pensando que se não a ouvirem, não serão responsáveis, são considerados culpados perante Deus, como se a tivesse ouvido e rejeitado. Não haverá desculpa para os que preferem continuar no erro, quando poderiam compreender o que é verdade. Em seus sofrimentos e morte, Jesus fez a expiação por todos os pecados de ignorância, mas não foi tomado nenhuma providência para a cegueira voluntária. Isso está registrado em Eventos Finais, página 218. Assim, passaremos por muitas provas e temos que nos conscientizar no que está escrito em Mateus, capítulo 24, versículo 9. Então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão e serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Assim, estão se cumprindo literalmente as profecias ditas por nosso Salvador quanto às admoestações no princípio contra os discípulos e apóstolos, como está em Mateus capítulo 10, versículo 16 a 23. Como será também agora, nos últimos dias do Anticristo, quando o verdadeiro nome for lembrado no princípio das dores. Tem outra referência agora em Mateus capítulo 24, versículo 3 a 31. Existe um último convite de misericórdia ao mundo, como está registrado no grande conflito entre as páginas 609 a 610.
O Senhor dá ao povo uma verdade especial quando esse se encontra em situação difícil. Quem ousa recusar-se a publicá-la? Ele ordena a seus servos que apresentem o último convite de misericórdia ao mundo. Eles não podem permanecer silenciosos, a não ser com o perigo de sua alma. Os embaixadores de Cristo nada têm a ver com as consequências. Devem cumprir seu dever e deixar os resultados com Deus. Assumindo a oposição de caráter mais violento, os servos de Deus de novo ficam perplexos, pois lhes parece que eles motivaram a crise. Mas a consciência e a palavra de Deus lhes asseguram que a sua conduta é correta e, conquanto continuem as provações, são fortalecidos para suportá-las. A luta se torna mais renhida e acirrada, mas a sua fé e coragem aumentam com o perigo. Seu testemunho é: não ousamos tentar alterações na palavra de Deus, dividindo a sua santa lei, dizendo ser essencial uma parte e a outra não, com o fito de alcançar o favor do mundo. O Senhor a quem servimos é capaz de nos livrar. Cristo venceu os poderes da terra. Temos receio de um mundo já vencido? Grande Conflito, páginas 609 a 610. Fato histórico número 42. O batismo no nome que salva. Como já tratamos até aqui do nome que salva, então descortinamos que também existe um batismo com o referido nome que salva, em plenitude de graça revelada. A feliz concordância bíblica de crer no único nome que salva para todos que estão tendo oportunidade conscientemente de tornar a decisão pelo voto do batismo bíblico perfeito e original da salvação, permite concluir que o batismo passa pelo nome que salva verdadeiramente para quem crê no nome. Assim está em Marcos capítulo 16, versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo. E deste modo pode-se compreender o porquê da ordem do ide ter sido alterada para a forma batismal em Mateus 28:19, a saber, o batismo no nome único do Salvador foi intencionalmente também trocada depois do primeiro século. Os patrísticos da Igreja Católica formataram um falso dogma obrigatório, condicional de pretensa salvação, sem lógica sustentável, a não ser como de fato é, tratada como mistério contrário aos mandamentos de Deus. Com isso, alteraram a forma batismal original, conforme vamos provar por fatos históricos a seguir. E como de fato trata-se de ser uma fábula mitológica, tratada por ser um mistério da Trindade, entrelaçada numa teoria religiosa, filosófica e mística, formatada no sincretismo religioso que se associa diretamente a uma adaptação de falsas adorações de divindades pagãs em forma de tríades, cujas origens vêm desde Nimrod. Várias enciclopédias em vários idiomas relatam registros históricos, arqueológicos de tríades e divindades em todos os cantos do mundo, em diferentes civilizações, épocas, tribos e povos, que desconheceram os mandamentos de Deus, adotando a falsa adoração satânica que o inimigo se julga como se fosse Deus, pois desejou ser o terceiro no céu e, precipitado aqui na terra, reivindica ser o terceiro como espírito. Assim sendo, as enciclopédias registram a falsa adoração das diversas civilizações com suas tríades, desde os tempos da Babilônia, dos caldeus, da Síria, Tiro, Assíria, Suméria, Persa, Fenícia, em sequência até chegar Grécia, Roma e finalmente a Trindade Católica, que caracterizam-se por ciências ocultas e místicas para adorações falsas em forma de tríades, que chegam a ser ridículas se Deus é um só e não três. É claro que não existe mistério para adorar o verdadeiro Deus e seu Filho com o seu nome verdadeiro. Assim sendo, temos, sem sombra de dúvidas, que o mistério da Trindade é uma fábula mitológica entrelaçada numa teoria religiosa, filosófica e mística, formatada no sincretismo religioso que se associa diretamente a uma adaptação de falsas adorações de divindades pagãs em forma de tríades, cujas origens vêm desde Nimrod.
Dois religiosos que figuram na relação dos chamados patrícios, isto é, pais da Igreja Católica de Roma, a saber, Santo Hilário de Poitiers e Santo Agostinho, formataram o tratado de forma inconcebível do falso mistério da doutrina da Trindade que contraria os mandamentos de Deus. Fato histórico 43. Desmascarando o dogma pagão de três deuses distintos da Trindade, utilizando somente as Sagradas Escrituras. Como já tratamos anteriormente a respeito do longo caminho das Bíblias pelos séculos, onde não temos os manuscritos originais do Novo Testamento, temos um critério a seguir aqui, que nos parece mais seguro, a começar pelo Antigo Testamento. O Antigo Testamento, graças ao grande zelo dos escribas judeus, foi conservado até os dias de hoje, letra por letra, intacto. Sendo assim, precisamos forçosamente recorrer a esses primeiros escritos em hebraico no Antigo Testamento, como faremos a seguir. O Novo Testamento existe para confirmar em tudo o que inicialmente é tratado no Antigo Testamento, pois existe uma unidade coerente na palavra de Deus, de Gênesis ao livro do Apocalipse, a tal ponto que o último livro da Bíblia, o Apocalipse, contém mais de 300 referências diretas do Antigo Testamento, como está em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Temos claramente: ouve, ó Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é único. Em Êxodo, capítulo 20, temos os invioláveis mandamentos de Deus. No versículo 2, Deus se declara: eu sou o Senhor teu Deus. No versículo 3, temos: não terás outros deuses diante de mim. No versículo 7, temos: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar seu nome em vão. Os mandamentos perpétuos de Deus não podem ser ignorados, não podem ser adulterados sob nenhum pretexto, pois Deus é o Senhor perfeito e não muda. Todos os apóstolos que seguiam a Yehoshua também tinham a clara convicção da verdadeira adoração ao único Deus. Temos inúmeros versículos no Novo Testamento que comprovam, tais como João, capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6. Todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por ele. Em Gálatas, capítulo 4, versículo 6, nós temos que: e, portanto, sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Efésios 2, 22, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Efésios 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Filipenses capítulo 1, versículo 19. Porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. João 16, 32. Eis que vem a hora, e a hora já é chegada, que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. João capítulo 12, versículo 44. Quem crê em mim, crê, e não em mim, mas naquele que me enviou. João capítulo 20, versículo 22. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Portanto, não pode existir dúvidas quanto à única adoração verdadeira. O Messias foi interrogado quanto ao principal mandamento de Deus e a resposta foi clara e direta, como está registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 29. Um dos escribas que ouvia a discussão, reconhecendo que respondera muito bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro dos mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com toda a tua força.
Portanto, a resposta foi clara, direta, citando Deuteronômio 6,4 em hebraico, que é a oração perpétua do Shema Israel. Yehoshua, que era judeu, respondeu em hebraico, como está escrito na porção da Torá em Deuteronômio 6,4. Lendo da direita para a esquerda, como no hebraico, temos o Shema, que é uma oração cantada. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Erra. Ouve, ó Israel, Adonai é nosso rei, Adonai é um.